Nossa conexão caiu e nós vamos dar início novamente. Voltando, então, hoje é o nosso segundo dia do propósito. Sejam bem-vindas. Até agora eu fiz uma explicação. A nossa conexão caiu. Eu estava orando baseado num questionamento sobre o propósito. E agora nós vamos falar sobre aquilo que o Senhor me direcionou. Pai, nesse momento nós colocamos diante do Senhor mais uma vez esse segundo dia do propósito e queremos ser gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, eu me coloco diante da Tua presença para poder Te pedir pela vida de cada uma das pessoas que estão, ó Deus, aqui realizando esse propósito. A Tua palavra diz que o Senhor tem planos a nosso respeito e são planos de paz e não de mal, para me dar o fim que o Senhor deseja para a minha vida. Então, baseado nessa palavra, ó Deus, nós estamos reunidos, ó Deus, em um propósito onde nós estamos em mais de 100, 200, 300 pessoas reunidas, ó Pai, num único propósito, ouvir a Tua voz e saber qual que é a direção do Senhor para as nossas vidas. Colocamos, ó Deus, causas específicas diante do Senhor e estamos buscando, ó Deus, a Tua presença, a sensibilidade do Teu Espírito para ouvir, ó Deus, exatamente o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Então, Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito, que tem buscado, ó Deus, Te servir, que tem buscado, ó Deus, viver uma vida, ó Deus, de propósito, uma vida, ó Deus, onde elas querem conhecer ao Senhor. Uma vida, ó Deus, para viver aquilo que o Senhor tem por inteiro na vida delas, ó Deus. E os planos que o Senhor tem é planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que o Senhor deseja para nós, para a nossa família, o local onde o Senhor nos plantou, a cidade, a nação, o trabalho. Tudo isso tem um propósito. Então, que nós possamos entender o propósito do Senhor para nós especificamente. Que hoje o Senhor fale aos nossos corações e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Então, caímos e voltamos e hoje nós vamos ler a primeira passagem que eu quero ler com vocês, está lá em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, ele fala: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E quando passarei a buscar a mim e orar, e eu vos ouvirei do céu. Então eu vou ler Jeremias 29:11, começa assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Isso aqui era o Senhor falando com o povo de Israel quando eles estavam no cativeiro. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque todos nós vivemos um cativeiro na nossa vida. Tem pessoas que vivem o cativeiro do café, tem pessoas que vivem no cativeiro da açúcar,
tem pessoas que vivem no cativeiro das redes sociais, tem pessoas que vivem no cativeiro do isolamento, tem pessoas que vivem em vários cativeiros. Existem vários cativeiros hoje. Gente, mas eu nunca fui levado de uma cidade para outra. Mas o seu cativeiro hoje é um cativeiro espiritual, porque quando você não está no centro da vontade do Senhor, você também está vivendo um cativeiro. E quando você não conhece os planos de paz, os planos que Deus tem de te fazer prosperar, e prosperar significa abundância, significa plenitude. Quando a gente fala em prosperar, nós não estamos falando de dinheiro especificamente, igual muitas pessoas pensam. Prosperar significa que você não tem ausência de nada, não te falta nada. Quando eu sou uma pessoa próspera, eu não tenho ausência de nada, não me falta nada. A prosperidade, ela se completa quando nós não sentimos falta de nada. Então, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com aquilo que você carrega dentro de você. E muitas pessoas estão no cativeiro do dinheiro, porque elas falam, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Cativeiro. Se Deus tiver aquilo para você fazer, for o plano dele na sua vida, ele vai fazer. Então, os cativeiros da nossa vida, eles continuam existindo. Jeremias 29, 11 até o 14. E lá no versículo 13, na parte A, fala, eu os reunirei do 14, na parte B. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Então, hoje, a minha missão aqui nesse período de propósito de 21 dias é te ajudar a sair do cativeiro. Não sei qual cativeiro que você está vivendo. Eu quero que hoje, depois da live, você coloca lá nos comentários para mim qual que é o cativeiro que você está vivendo. É o cativeiro do isolamento? É o cativeiro da prostituição? É o cativeiro do adultério? É o cativeiro da mentira? É o cativeiro da desobediência? Tem gente no propósito que está vivendo uma vida de desobediência. Desobediência com o marido, desobediência com os pais, desobediência com os líderes religiosos, a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. E aí, quando eu estou dessa forma, eu estou vivendo cativeiros internos. Cativeiro pode ser traumas, dores, doenças físicas, emocionais, prisões espirituais. Então, existem vários cativeiros. Qual que é seu cativeiro hoje? Esse período de propósito que Deus me trouxe aqui foi baseado nos meus cativeiros. Eu vivi uma vida de muitos cativeiros. E esses cativeiros me prenderam por muitos anos. E quando eu saí desse cativeiro e Deus realizou essa parte na minha vida, eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Quando Deus me trouxe de volta, Ele me trouxe de volta para o centro da vontade dEle, para o propósito dEle. Esse era o lugar que eu estava fora, quando eu não estava vivendo aquilo que Deus tinha para mim. Então, o seu cativeiro, se você não está vivendo o propósito do Senhor, se você nem sabe qual que é o propósito do Senhor na sua vida, você está vivendo um cativeiro espiritual. Então, eu quero te chamar hoje, o dia de hoje, é para poder você sair do cativeiro. E o cativeiro não está ligado a dinheiro, o cativeiro está ligado às suas mentalidades, o cativeiro está ligado às suas raízes de trauma, o cativeiro está ligado, às vezes até lá na gestação, antes mesmo de você nascer. Nós recebemos muitas coisas da nossa mãe enquanto nós fomos gerados. Cada tristeza, alegria que ela viveu é liberado coisas no nosso organismo durante a nossa formação, que faz com que nós tenhamos
o formato do corpo que nós temos, a forma com que nós nos comportamos. Tudo isso está ligado a enzimas, a proteínas, a tudo aquilo que Deus colocou de perfeito, porque Deus formou o homem perfeitamente. E lá na barriga da nossa mãe, nós já recebemos cativeiros emocionais, cativeiros espirituais. E quando nós nascemos no bonequinho de barro, esse bonequinho de barro, ele já nasceu com defeito de fabricação. Por que ele nasceu com defeito de fabricação? Por causa do pecado. Não é porque você é uma pessoa só ruim, nós somos ruins mesmo. Mas é porque nós nascemos já com defeito de fabricação e Deus quer nos trazer de volta desse cativeiro, porque todos nós já nascemos em cativeiros por causa do pecado. E aí agora eu quero abrir com vocês lá em Mateus 18, onde o Espírito Santo também me direcionou a falar com vocês. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então, quando você está aqui comigo, quando nós estamos vivendo esse momento de propósito junto, nós estamos ligando na terra um propósito espiritual, porque eu escolhi voltar do meu cativeiro, de onde eu nasci, e vim para o centro da vontade do Senhor, que é o propósito de Deus para minha vida. Eu vou te perguntar, você sabe qual que é o propósito de Deus para sua vida? Responde aí para mim. Você tem noção de qual é o propósito de Deus para sua vida? Você faz ideia de qual é o seu propósito nessa terra? Você foi enviado nessa terra para quê? Você já descobriu o seu propósito? Conta para mim aí. Se você não descobriu, então essa é uma pergunta. Eu quero que você responda também para mim depois nos comentários. Eu já descobri meu propósito. Meu propósito é esse, esse e esse. Coloca para mim lá na live de hoje. Não, eu não sei qual que é o meu propósito. Então eu quero conversar com vocês lá nos stories. Eu quero entender um pouco sobre quem está me ouvindo aqui e sobre quem está participando desse propósito. Então, Mateus 18 fala que se eu concordar com algo na terra, vai ser ligado no céu. E isso está falando de uma parte sobre ofensa. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós, mostre ele o erro. Não é fora do contexto. Ah, se ligar na terra. Então, nós estamos falando daquilo que eu sinto, que você sente. E que é a maioria, é a raiz de todo o pecado, o orgulho. Então, quando eu me sinto ofendida, eu estou sendo atacada, eu estou sendo, nesse momento, eu estou permitindo viver uma ofensa. E existe como a gente ficar ofendido sozinho? Uma ofensa, ela só vem através de algo ou alguém. E normalmente é de alguém, porque as coisas não tem como nos ofender. Mas as pessoas é que nos ofendem. Então, a Bíblia, nesse contexto específico mesmo que eu tô falando, então, se eu ligar na terra algo, então aqui nesse propósito, gente, eu tô ligando com vocês. Aquilo que Deus ligou na minha vida, o meu propósito é ativar o seu propósito, o meu propósito é te ajudar a encontrar o seu propósito. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Eu fui enviada na terra para poder ser a resgatadora, a restauradora na minha herança materna e na minha família materna e na minha família paterna. Deus me escolheu para poder ajudar a trazer todos da minha casa do cativeiro também deles. Eu tenho essa convicção. E qual que é o meu propósito específico? Ajudar pessoas a encontrar o seu propósito. Ah, Denise, mas hoje todo mundo faz isso. Eu não tô nem aí para todos que fazem isso. Eu tô aí para o meu propósito. Eu tenho convicção do meu propósito. Que Deus me deu uma autoridade na terra, que na hora que eu concordo com você, aqui na terra, quando eu ligo com você aqui na terra,
o seu propósito, ele vai ser ativado. E como que eu ligo o seu propósito com você? Eu não sei o seu propósito. Vou te ensinar igual Deus me ensinou a encontrar meu propósito. Eu descobri meu propósito tem pouco tempo. Eu completei essa convicção do propósito e do chamado tem muito pouco tempo. E hoje ele está se manifestando. Então a gente só consegue manifestar o propósito quando nós entendemos ele e vivemos o processo. Então, o seu propósito vai ser realizado baseado no processo que você viveu. E eu só posso falar isso aqui para vocês e você só consegue sentir essa verdade porque eu estou vivendo, falando de algo que eu vivi. E nós temos um neurotransmissor no cérebro que chama feromônio. Não tem quando você fala assim, não tô sentindo verdade nisso. Nossa, fulano não conseguia acreditar naquilo que ele me falou. E às vezes você acha que você tá desconfiando errado ou que você tá julgando. Não, isso não é julgamento não. Sabe o que é isso? Feromônio. É um hormônio que você tem no cérebro que identifica verdade, mentira. É aquele que às vezes as pessoas falam, meu santo não bateu com santo. Não, é o feromônio. Ele tem um nome. Então, é uma toxina que a pessoa libera. E quando ela não libera essa toxina, significa que aquilo não é verdade. Então, você não consegue se conectar com a verdade dela. Então, o propósito de Deus, ele só é ativado na sua vida quando você se conecta com a verdade, com aquilo que o outro está transmitindo. Então, eu carrego uma verdade sobre mim de ativar o seu propósito. Então, eu consigo ver e te ajudar a buscar o seu propósito na Terra baseado no meu processo. E é isso que nós estamos construindo aqui nesses 21 dias. E para finalizar, eu quero que vocês abram agora em Mateus 11, 12. Aí por quê? Porque tudo que nós ligamos na Terra, nós ligamos no céu. Então, se você quer encontrar o seu propósito, eu só ouvi gente falando que não encontrou o propósito ainda. Então, se você quer encontrar seu propósito, está no lugar certo. Você vai ter direção para isso. O Senhor vai te direcionar. Começou a sua jornada, mas tem um preço a pagar. Tem um preço de renúncia, tem um preço de mortificação da sua carne, do seu eu, das suas vontades. Tem um preço que nós precisamos viver para a gente conseguir renunciar, para a gente conseguir viver o propósito. Então, lá em João 11, 12. E aí agora eu quero falar, desde os dias de João Batista até agora. Essa palavra até agora, até os dias de hoje. Então, João Batista foi o precursor de Jesus. Foi João Batista que batizou Jesus quando ele deu início ao seu ministério, quando ele cumpriu a parte que ele tinha que cumprir para que o ministério dele ele começasse a atuar. Jesus foi treinado durante 30 anos para viver um processo de 3 anos do propósito dele por inteiro. Ele foi preparado por 30 anos para viver o processo de 3 anos da manifestação do propósito dele na terra. Durante 30 anos, Jesus teve experiências, viveu experiências, foi treinado na palavra, foi treinado na profissão, ele foi carpinteiro e ele viveu uma vida para poder ser Mateus 11, 12. Ele foi treinado para viver o seu propósito e o propósito de Jesus manifestou quando Jesus desceu nas águas e o próprio Deus abriu o céu e falou, esse é o meu filho. E aí a pomba veio do céu. Então, naquele momento, e o João Batista nessa parte, em Mateus 11, 12, fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. O que significa isso? O reino de Deus é diferente da salvação.
O reino de Deus é o reino de Deus na terra. A oração do Pai Nosso, quando nós fazemos, venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. Então, quando eu quero o reino de Deus na terra, eu estou falando, eu quero viver o reino de Deus na terra, assim na terra como nos céus. Mas nós oramos isso sem pensar no que nós estamos falando. E aí precisa de vir um propósito deste 21 dias para a gente entender que eu quero o reino dos céus na terra, assim na terra como nos céus. E o que é os céus para a gente? Não é um lugar de paz, de prosperidade, de abundância, de alegria? Então, o que eu tô aqui para ensinar, para compartilhar com vocês da minha experiência é que eu vivia um inferno na terra. E depois que eu descobri o meu propósito, eu passei a buscar o reino de Deus na terra. E o que é o reino de Deus na terra? Ele falou lá em Jeremias 29:11, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. E qual que é o fim que todos nós desejamos, gente? Alegria, felicidade, gozo, saúde, paz, prosperidade, família, comunhão. Agora, por que eu não estou vivendo isso? Porque eu não estou no centro da vontade de Deus, porque eu não estou vivendo o propósito. E viver o propósito é desejar o reino de Deus na terra. Mas aí é onde eu quero chegar agora. Mateus 11, eu tô falando de João Batista, mas tá lá em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Escreve aí para mim, força. Escreve aí para mim, força. A palavra que eu quero que todo mundo coloca hoje na live vai ser força. Lá no feed, assim que eu postar a live, eu quero que você escreva debaixo da live, força. Eu tô nesse propósito para buscar força. Não, pode escrever agora, mas depois eu quero. Depois da live vocês escrevem nos comentários também. Estou nesse propósito para buscar força. Porque o reino dos céus é tomado à força. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês estão buscando uma força. E essa força é para que vocês tomem o reino dos céus na terra. Porque ele é tomado por força. E os que usam de força se apoderam dele. Então, às vezes, eu preciso dessa força aqui. Dessa forma aqui, ó, que a Denise coloca para poder falar assim, é força. Tem sacrifício, tem renúncia, tem dor, tem sofrimento. É mentira quando prometeram para vocês que era vida sem sofrimento, que vem para cá, que é tudo legal, é tudo... Não é. É tomado por força, porque nós estamos lutando contra nós mesmos e contra aquilo tudo que não é de Deus. Então nós estamos buscando pelo reino. E o reino de Deus aqui, para você encontrar ele, você vai ter que perseguir ele por força. E você vai ser impedido, vai vir as forças da maldade também, as forças da mentira, do engano, da inveja, do sofrimento, das vozes, porque todo mundo hoje fala, e aí a gente vai pegando isso tudo, vai transformando na nossa vida. Mas por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque Deus te colocou aqui. Se você tá aqui, é porque Deus tem um propósito na minha vida junto com a sua vida. Agora, se você não tá sentindo isso, faz propósito não, filho. Faz não. Porque Deus só liga na terra aquilo que dois concordarem. Porque não tem como você andar junto com quem você não concorda. Então, esse propósito aqui é para as pessoas que Deus querem conectar o meu propósito. Então não sofra não. O que a Denise falou não é o que eu... Aqui, você é livre, amada. Você é livre, minha irmã, meu irmão. Você é livre. Mas esse período de propósito de 21 dias aqui, ele é só para quem Deus quer conectar com o meu propósito. Eu não vim para poder ser Salvador, não. Salvador foi Jesus.
Eu estou aqui só para ajudar aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao meu propósito. E Deus colocou cada um na terra com um propósito específico. Então, aquela irmãzinha que às vezes você está falando, tá me desprezando. Não, filha, não tá te desprezando, ela nem sabe quem você é mesmo, não. É porque ela não faz parte do seu propósito. Agora, sabe por que a gente fica nessa vida de sofrimento, de ressentimento, de amargura, de tristeza? Porque a gente está procurando as coisas da nossa vontade. Mas quando nós nos anulamos e passamos a buscar a vontade de Deus, Deus vai te conectar com as pessoas do seu propósito. Ele não vai te conectar com gente que não vai te dar destino profético, não. Ele não vai te conectar com quem não fala a sua língua. Porque quando ele dividiu as línguas foi exatamente por isso. Ele não queria todo mundo junto numa coisa só. Cada um tem um propósito. O meu propósito pode ser diferente do seu. Então, é normal que haja divergência. É normal que você não concorde. Não fica. Perde tempo, não. Vai viver seu propósito. Vai viver aquilo que Deus tem para sua vida. Vai viver aquilo que Deus quer fazer. Às vezes o seu propósito é só estar lá, ó, do lado do seu pastor. E às vezes você não está escutando. Ele está aqui querendo me escutar. Me escuta não, filha. Às vezes seu propósito é só escutar lá seu pastor. Eu escutei meu apóstolo durante 15 anos e hoje eu estou aqui debaixo da bênção, da autoridade dele, liberada pelo meu esposo para poder conseguir ativar seu propósito, porque existe uma hierarquia no céu e Deus ele respeita a hierarquia. Nós humanos não, a gente quer passar por cima da jeito brasileiro, mas Deus não. Então, deixa eu te falar, se você está aqui nesse propósito, foi Deus que te trouxe. Se você conectou com esse propósito, Deus te trouxe até aqui. Então não perde sua bênção não, porque aquilo que nós ligamos na terra vai ser ligado no céu, se tiver em acordo. Então se você tiver que contrariar, fica não, porque senão não faz sentido. Não é que Deus não escuta não, que o propósito não é para Deus não, o propósito é para você, tá bom? Então, hoje, guarda essa palavra, Jeremias 29:11. É Deus que sabe os planos que ele tem para você. E os planos dele para você é de paz. Você pode até não acreditar, mas eu tô te falando. E eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje sua mente vai ser aberta e você vai começar a enxergar os planos de paz que Deus tem para sua vida. E depois ele vai te mostrar que ele tem para você o reino dele na terra. O reino dele na terra é tomado por força. E ele também te falou, lá no Mateus 18:18, que se nós ligamos na terra, ele vai ligar no céu. Então liga aqui comigo na terra, que você vai descobrir seu propósito e vai caminhar segundo a vontade de Deus para sua vida a partir de hoje. Porque você tem planos de paz. Deus pensa a seu respeito, não é o que a sua mãe fala, o que seu pai fala, o que seu vizinho diz, não. É o que Deus diz, ele conhece a sua história, ele conhece as suas raízes geracionais, ele sabe para que você foi enviado nessa terra, mas você, para tomar esse reino aqui na terra e viver o seu propósito, é por força, tem renúncia, tem propósito sim, eu não tô nem aí. Tem propósito, eu tiro açúcar, eu tiro carne, já tirei, troquei roupa, já vesti saia o ano inteiro, porque tudo isso me fez ficar sensível à voz do Espírito Santo e tem 12 anos que eu faço propósito e hoje eu colho o fruto do que eu plantei há 12 anos atrás em propósito. E se você acredita, vem comigo, se você não acredita, não fica não, porque você vai perder seu tempo, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa te fazer prosperar nos planos de paz que Ele tem para você. São planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Agora, se você quer ter uma vida de miséria, de mentira, de engano, continua nessa vida, que é o fim que você deseja, que Deus vai te dar. Agora, se você quer uma vida de paz, de abundância, de prosperidade, vem comigo que eu sei o caminho que Deus, ele construiu o processo através da minha vida. Eu não tô falando nada com vocês do que eu não vivi, não. Eu tenho uma história, eu tenho um processo para poder te contar. E que esse processo valeu muito a pena. E eu não estou atrás de multidão. Eu estou atrás das pessoas que fazem parte do meu propósito.
aqui na terra. E se você faz parte do meu propósito, continua aqui, que Deus tem coisas maravilhosas para você. Vamos orar. Pai, nessa manhã eu sei que o Senhor é Deus que se fez presente. Essa palavra veio de encontro, ó Deus, à minha vida, ó Deus, para poder dizer aos meus irmãos, às minhas irmãs que estão nesse propósito, ó Deus, que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi colocado de negativo, de que não vai acontecer, de que não é assim que funciona, todo bloqueio, toda rebelião de mente, ó Deus, toda fortaleza da mente, ó Deus, todo espírito aprisionador de mente, ó Deus, toda potestade, todo principado, ó Deus, toda força da maldade que foi construída, ó Deus, na mente dessas pessoas que querem viver o propósito do Senhor, ó Deus, e estão, ó Deus, acompanhando esse período de propósito, que o Senhor possa trabalhar na mente e no coração delas, Pai. E nessa hora, Pai, assim como o Senhor fez na minha vida, ó Deus, joga por terra, ó Deus, todo o espírito maligno da mente, do pensamento e dos sentimentos dessa pessoa. Conecta ela, ó Deus, os pensamentos de paz que o Senhor tem para a vida dela. Que ela possa começar agora, ó Deus, tomar posse, ó Deus, de tudo que o Senhor conquistou na cruz, ó Deus. Por direito, ó Deus. Mas que nós precisamos tomar por força nessa terra. Nos dá, ó Deus, força, coragem, ousadia, intrepidez no espírito, ó Deus, através desse período de propósito, Pai. Senhor, eu não estou aqui, ó Deus, porque eu simplesmente quis estar aqui. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe de todo o processo percorrido. E na autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida de filha, Pai, onde o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado, ó Deus, de uma vida, ó Deus, sem paternidade, de uma vida de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, ó Deus. E me deu uma vida de paz, uma família, resgatou, ó Deus, o meu caráter, resgatou, ó Deus, o meu casamento, resgatou os meus filhos, ó Deus, mudou o meu nome, Pai, na terra. Que baseado, ó Deus, nesse processo percorrido, onde eu acreditei nos planos de paz que o Senhor tinha para mim, mesmo que todas as vozes falavam que não, eu acreditava na voz do Senhor que estava dentro de mim. E é sobre a sua voz, sobre a sua direção, que eu dou ordem, ó Deus, a todo espírito contrário que se levanta, ó Deus, contra o teu conhecimento, ó Deus, para poder falar, ó Deus, para poder agir de maneira contrariamente dessas pessoas que estão buscando, ó Deus, o propósito delas. Não permita, ó Deus, que elas sejam, ó Deus, aprisionadas, ó Deus, pelas fortalezas do orgulho, ó Deus, pelas forças da maldade, pelo espírito de engano, pela mentira, pela inveja, pelo sofrimento, ó Deus. Senhor, eu posso ver, ó Deus, por trás dessas feridas, ó Deus, da alma. E eu sei que o Senhor tem cura para essas pessoas. Eu sei que o Senhor tem bálsamo para derramar sobre a vida delas. Eu sei, ó Deus, o Deus que eu sirvo. Eu sei os planos, os milagres, ó Deus, do que eu vivi na minha casa. O Senhor provou que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que faz tudo novo. O Senhor é aquele que pega do pó e da cinza, ó Deus, e coloca vestes, ó Deus, reais, devolve anel no dedo, ó Deus, e coloca sandálias nos nossos pés, porque o Senhor nos separou como filhos sobre essa terra. E é baseado, ó Deus, nessa autoridade de filho que o Senhor colocou sobre mim. E nesse poder que o Senhor derramou quando o Senhor disse que o Senhor nos daria poder para realizar obras ainda maiores. É que eu te peço, cobre cada uma da vida das pessoas que entraram nesse grupo, ó Deus, nesse propósito, ó Deus, para serem, ó Deus, transformadas pelo mesmo Espírito que me transformou. Eu não tenho nada, ó Pai, mas o Espírito do Senhor que habita em mim, ó Deus, é o mesmo Espírito que pode transformar a vida de cada uma dessas pessoas. E nessa manhã eu te peço, ó Deus, transforma, ó Deus, liberta, ó Deus, restaura, ó Deus, por inteiro. A mente, o coração, o corpo, as emoções, ó Deus. Traz de volta, ó Deus, aquilo que o Senhor
tem, ó Deus. Traga essas pessoas de volta do cativeiro, ó Deus, dos cativeiros da mente, dos cativeiros, ó Deus, onde elas foram presas, as prisões da alma, ó Deus, as celas, ó Deus, que estão trancadas, ó Deus, para impedir elas de viver o propósito. Mas nesse momento, ó Deus, eu dou ordem, ó Deus, a toda cela, a todo cativeiro, ó Deus, a toda prisão espiritual sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui nesse propósito. Caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Porque essas pessoas querem viver o propósito do Senhor na terra. A vida que o Senhor prometeu para nós aqui na terra, o reino de Deus, nós vamos tomar por força. Vamos ter dificuldade, sim, mas nós vamos ter a abundância, a prosperidade, ó Deus, aquilo que não falta nada. Nós vamos estar plenos no Senhor, no teu espírito, pela tua força, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, por aquilo que o Senhor fez por cada uma das vidas que estão aqui nesse propósito. Senhor, abençoa as famílias, as casas, os casamentos. Senhor, resgata das drogas, ó Deus, os filhos, os maridos que estão, ó Deus, perdidos no alcoolismo, na prostituição, ó Deus, na pornografia. Senhor, resgata as mulheres, ó Deus, que têm se colocado como homens dentro de casa. Resgata, ó Deus, a obediência, ó Deus, das esposas aos maridos, ó Deus, dos filhos aos pais. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é Deus daqueles que te obedecem. Então, nessa manhã, ó Deus, que nós possamos voltar a nossa mente à obediência de Deus. Continue falando conosco no restante desse dia. E nos dê, ó Deus, planos de paz e não de mal sobre a nossa mente. E que o Senhor esteja nos direcionando em todo o tempo para o nosso propósito, para o nosso chamado, para tudo aquilo que o Senhor tem para operar na nossa vida. E que seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Escreva para mim nos comentários o que foi essa live de hoje para você. Escreva para mim, eu preciso de força. Eu quero a força para viver o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra. Quero força, Deus me dá força. Eu vou buscar força para viver o reino do Senhor aqui nessa terra. Deus abençoe a sua vida. Vocês estão sendo acompanhadas nos grupos. Converse com as pessoas que estão com vocês. Tem uma liderança lá. Se você está passando por alguma coisa, chama no privado. Os grupos estão para dar suporte a vocês. Esse propósito não é um propósito onde você está fazendo ele aleatoriamente. É um propósito onde você tem pessoas para te acompanhar. E todas essas pessoas que estão lá te acompanhando, elas já fizeram esse propósito e elas já têm resposta desse propósito. Deus já transformou a vida de pessoas através desses propósitos. Essa não é a primeira vez, é o primeiro grupo do propósito no ministério. Mas eu já faço esse propósito. Esse ano, a direção de Deus para minha vida foi começar o ano em propósito coletivo com as pessoas que Deus ia trazer, pessoas para poder mudar a história delas, assim como Ele mudou a minha. E à medida que o propósito for acontecendo, eu vou compartilhando um pouquinho das minhas experiências com vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus está querendo te entregar. Existem chaves que são específicas, mas viva o processo integral. Viva o processo por inteiro. Não se permita ser roubado. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do nome do nosso Senhor, porque Ele nos deu poder para poder vencer as serpentes e os escorpiões e tudo aquilo que se levanta contra a vontade dEle. Tá bom? Deus abençoe. Um final de semana de vitória e de paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus.